Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um momento de videoaula do nosso projeto Educação Conectada aqui no YouTube. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Eu sou o professor Vinícius e estarei juntos com vocês novamente para essa jornada. Hoje estudaremos a disciplina de matemática com o seguinte conteúdo: frações maiores e menores que a unidade representada. Isso quer dizer que não interessa se vamos trabalhar com o sistema monetário, com alguma outra unidade de medida, né, seja comprimento, seja medidas de massa, de capacidade, nós trabalharemos com frações que representam um valor que pode ser menor ou maior do que a unidade padrão que estaremos trabalhando, ou com o valor que estaremos trabalhando em cada um dos nossos problemas. Beleza, pessoal? Antes de mais nada, gostaria de mandar um abraço para o nosso amigo Danley, que sempre deixa as nossas aulas muito mais acessíveis através da Libras, e também para todos vocês, alunos e professores da nossa rede municipal. Enfim, vamos dar início à nossa aula. Bom, primeiramente, o que são frações menores que a unidade? Né? São aquelas que o numerador é menor que o denominador. Lembra, o numerador é o número de cima da nossa fração. O denominador é o número de baixo. Se nós tivermos, então, um número de cima, que é o numerador, menor do que o denominador, que é o de baixo, então nós teremos uma fração menor do que a unidade. Se o numerador for maior que o denominador, aí nós teremos uma fração maior do que a unidade que estaremos trabalhando. Para exemplificar melhor, acompanhe aqui o que eu coloquei nesta tabelinha para vocês. Vejam, aqui nós temos uma coluna para frações menores que a unidade. Aqui eu coloquei uma coluna extra falando de quando nós temos um inteiro, ou seja, quando a fração ela não é nem menor nem maior do que a unidade. Né? E aqui, frações maiores. Se você perceber, como eu havia informado, o numerador sempre é menor do que o denominador, nas frações que são menores que a unidade. O que isso significa? Bom, se você fizer, por exemplo, essa continha de divisão aqui, 1 dividido para 2. Estão lembrados que as frações também são divisões, não é? Se fizermos a divisão de 1 para 2, obteremos como resultado 0,5. Esse é o único momento que eu vou deixar que vocês peguem a calculadora só para comprovar isso. 1 dividido para 2, se você fizer na calculadora, vai dar 0,5. Vejam, 0,5 é um número menor que 1. É um número que está entre 0 e 1. Ele é menor que 1, que seria a nossa unidade. Bom, aqui, se eu equilibrar e colocar o número de cima igual ao número de baixo, e nós fizermos essa divisãozinha aqui, 2 dividido para 2, o que é que vamos obter? O número 1. Se eu tenho duas coisas para dividir para duas pessoas, vai dar 1. Então aqui, quando nós temos um inteiro, a fração ela não é nem maior nem menor que a unidade que estaremos trabalhando. Já se o número de cima, o numerador, for maior do que o denominador, aí vai acontecer outra coisa. Nós teremos como resultado nessa divisãozinha aqui um número que será maior do que 1, certo? Maior do que a unidade nesse caso. Se dividirmos, pode fazer na calculadora só agora, 3 dividido para 2, obteremos como resultado 1,5, que é maior do que o número 1. Beleza? Então, frações menores que a unidade, aquelas frações em que os resultados ficarão entre 0 e 1. Sempre 0, alguma coisa. Um inteiro, quando o número de cima é igual ao número de baixo, o numerador é igual ao denominador, né? E o resultado sempre será 1 quando fizermos a divisão. Frações maiores que a unidade, quando o numerador é maior do que o denominador. E aí, como resultado, nós teremos números que são maiores que 1. 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, e assim por diante. Vamos ver então como é que a gente pode encontrar isso na prática, em problemas. Vamos fazer primeiro probleminhas que envolvam frações menores que a unidade.
as frações que ficam sempre com o seu resultado, né, de número decimal entre 0 e 1. Geralmente, são utilizadas para representação de partes de um inteiro. Por exemplo, olha só esse problema. Selma quer fazer uma receita que leva 1/5, preste atenção, olha a fraçãozinha, leva 1/5 da caixinha de leite. Se a caixa contém 1 litro do produto, que são 1000 ml, quantas ml ela deverá utilizar? Então, como eu disse, utilizadas para a representação de partes de um inteiro. Como essa é uma fração que o numerador é menor que o denominador, ela é menor do que a unidade. O número decimal equivalente a ela vai ser 0, alguma coisa. Beleza? Então, provavelmente, quando nós descobrirmos quanto é 1/5 desse valor que nós queremos fazer aqui, que são 1000 ml, que é o que Selma vai utilizar para fazer a receita, vai dar um número menor do que o valor que estamos trabalhando, ou seja, vai dar um número menor que 1000. Quando nós descobrimos quanto é 1/5 de 1000, vai dar um número menor do que esse 1000. Tá certo? Professor, como é que nós fazemos para descobrir quanto é 1/5 de 1000 ml, né? 1/5 de 1 litro? Nós fazemos o seguinte, lembra? O que é que a fração ela diz para a gente? Que o número de baixo é a quantidade de partes que nós vamos dividir o nosso objeto ou o nosso valor, ok? Então, nós teremos que dividir esse 1000 em 5 partes iguais. Como é que nós fazemos para dividir 1000 em 5 partes iguais? Continha de dividir que nós já estamos trabalhando há algum tempo. Vou pegar o meu 1000 e vou dividir ele em 5 partes iguais. Ok, pessoal? 5 partes iguais. Eu poderia dividir 1 para 5? Não posso, porque 1 é menor que 5. O que é que eu vou fazer então? Vou pegar aqui o 10 e vou dividir para 5. 10 dividido para 5, ou quantas vezes 5, daria 10. Nesse caso, 2 vezes, não é isso? Fazemos a continha de vezes agora. 2 vezes o número 5, 10, que trarei para fazer a minha continha de menos. 10 menos 10, né? 0 menos 0, 0. 1 menos 1, 0. Agora traremos uma parte bem tranquila da continha. O próximo número que eu deveria baixar aqui era o 0. Mas pensa comigo. 0, tá? Esse zerinho aqui, dividido para 5. Nada dividido para 5 pessoas. 0 dividido para 5. É 0, né? Não precisa nem de continha. E 0 dividido para 5 novamente? É 0. Não necessita que percamos tempo fazendo, né, todo o processo da divisão. Porque 0 dividido para qualquer coisa é 0. Tá bem? Então, encontramos o nosso resultado aqui. Quer dizer que temos que dividir, né, 1000 ml em 5 partes, vai dar 5 partes iguais de 200. E aí ela quer quantas dessas partes? Isso quem manda é o número de cima, que é o número 1. Ela só quer uma parte. Então, quantos ml ela vai utilizar? Ela vai utilizar 200 ml de leite na receita dela. Beleza, pessoal? Vamos recapitular aqui no que eu acabei de fazer. A gente queria descobrir, certo, quanto é 1/5 de 1 litro, que é 1000 ml de leite. Tá certo? E o que é que nós fizemos então? Nós dividimos esse 1000 no número de partes que o denominador da fração está mandando, que é 5. Quando nós dividimos em 5 partes, vimos que é 5 partes de 200. Como ela só quer uma parte, a gente só pegou o 200 e pronto. Professor, e se ela quisesse 2 partes? Se fosse a fração 2/5, aí a gente teria que pegar o 200 2 vezes, no caso 200 mais 200. Se fosse 3/5, aí nós teríamos que pegar 3 partes, 200 mais 200 mais 200. E assim por diante. Mas ela só queria uma das 5 partes. Então nossa resposta, 200 ml. Vamos fazer mais exemplos para ficar mais claro?
Temos aqui agora o seguinte problema. Evandro ganhou R$ 6.000 na loteria e deseja doar, olha só, 1/3 desse valor. Ele quer doar 1/3 desse valor para uma instituição de caridade. Qual será o valor da doação? Vê, ele tem 6.000, quer doar 1/3. Para isso, precisamos dividir esse valor na quantidade de vezes que o denominador está mandando. Nesse caso, temos que dividir em 3 partes iguais. Vamos fazer isso? Eu vou pegar aqui o nosso 6.000 e nós vamos dividi-lo em 3 partes iguais, que é o que a parte de baixo da fração, o denominador, está mandando. Vamos lá. 6 pode dividir para 3? Pode, que 6 é maior, né? 6 dividido para 3, ou quantas vezes o número 3 vai dar 6? É 2 vezes, né? Então eu boto aqui no meu resultado. 2 vezes o número 3, 6. 6 menos 6 vai dar 0. Professor, eu agora tenho um montão de zeros aqui. Eu continuo fazendo a continha ou eu faço aquilo que você ensinou antes? Vamos fazer aquilo que eu ensinei antes. Ó. Nem precisa terminar aqui as nossas continhas. Por quê? 0, quando eu dividir para 3, vai dar 0. Qualquer número, certo? Qualquer número que eu tente dividir, né? O 0, vai dar 0. 0 dividido para 3 é 0. De novo, 0 dividido para 3 é 0. E 0 dividido para 3, 0. Então, nós obtivemos o valor de 2.000. Então, quando nós dividimos 6.000 em 3 partes iguais, nós encontramos 3 partes iguais de R$ 2.000, tá certo? E qual é o valor da doação? Nós temos que ver quantas partes dessa a nossa fração está pedindo. O número de cima está pedindo quantas partes? Uma. Então, a gente vai pegar só uma. No caso, R$ 2.000. Então, qual será o valor da doação? O valor da doação será R$ 2.000. Beleza, gente? Professor, vamos fazer uma em que o número de cima, o nosso numerador, não seja o número 1? Vamos fazer isso, então. Agora, vamos supor que Evandro tenha ganhado os mesmos R$ 6.000 e ele desejasse doar agora 2/3 do valor. O que é que teríamos que fazer? Teríamos que fazer a mesma coisa. 6.000 dividido em quantas partes? Em 3 partes. Isso nós já fizemos na outra continha, não foi? Ó, quando nós dividimos em 3 partes iguais, deu 2.000. Então, são 3 partes iguais de R$ 2.000. Ok? Só que a diferença é que a nossa fração agora, o numerador está mandando pegar 2 partes. Então, nós temos que pegar 2 partes. Vamos pegar 2.000 e vamos pegar também outra parte, outro 2.000. No caso, 2.000 mais 2.000 daria R$ 4.000, não é? Então, qual será o valor da doação se ele doasse 2/3? O valor da nossa doação, neste caso, seria R$ 4.000. Vou escrever aqui o nosso R$ 4.000. Prontinho. Então, gente, é isso. O número de baixo da nossa fração é quem manda em quantas vezes nós vamos dividir o nosso valor, ok? E o número de cima, quantas partes desse valor aqui que a gente encontrou, nós vamos pegar, tá certo? E, como eu tinha dito no início, quando estamos trabalhando com frações que são menores do que a unidade, no caso essa daqui, ó, que o numerador é menor que o denominador, o número de cima é menor do que o de baixo, o valor que a gente encontra sempre é menor do que o que a gente está trabalhando. O valor que nós encontramos para 2/3 foi 4.000. E o valor que a gente estava trabalhando era 6.000. Ok? Então, quando estamos trabalhando com frações menores que a unidade, o nosso problema vai resultar em um valor menor do que o que nós estamos trabalhando no início. Professor, e se o problema for com uma fração maior que a unidade? Bom, aí
nós vamos cair, tá certo? Em um outro problema, que seria esse aqui, ó. Vou pegar o mesmo exemplo de Evandro, só que agora nós vamos fazer com que ele quisesse doar uma quantia que é 5/4 desse valor. Preste atenção, o número de cima agora é maior que o de baixo. Lembra que eu disse que quando o de cima é maior que o de baixo, nós temos uma fração maior do que a unidade? Porque se dividirmos 5 para 4, nós vamos encontrar um valor maior do que 1. Sabe o que é que vai acontecer? O número que nós vamos encontrar quando nós fizermos quanto é 5/4 desse valor 6.000, vai ser maior do que esse valor que a gente está trabalhando, de 6.000. Vamos comprovar? Vamos lá. Tá mandando dividir esse 6.000 aqui em quantas partes? Quem manda é o número de baixo, o denominador. Opa, é para dividir em 4 partes. Vamos fazer isso. 6.000, nós vamos dividi-lo em 4 partes. Vamos lá. Eu tenho no início 6 dividido para 4. É possível fazer essa divisão? Sim, é possível, porque 6 é maior. Não vai dar exato, mas é possível. Quantas vezes o 4 vai dar 6? Ou próximo de 6? Se eu colocar aqui uma vez, 1 vezes 4 vai dar 4. Se eu colocar aqui 2 vezes, daria 8, que ia passar de 6. Então não pode ser 2 vezes. Vai ter que ser só uma mesmo. Aí eu faço 1 vez o número 4, 4. Trago para cá para fazer a nossa continha de menos. 6 menos 4 vai dar 2, não é isso? 2. Vou baixar o nosso próximo número, que é esse 0 aqui. Quando eu baixo, ficou 20. 20 dividido para 4. Quantas vezes 4 vai dar o número 20? Se você for contando de 4 em 4, ou você souber a tabuada do 4, perceberá que 5 vezes o número 4 vai chegar em 20. Então o resultado é 5. 5 vezes 4, 20. E nós trazemos aqui para fazer a nossa continha de menos. Aí 0 menos 0 é 0. E 2 menos 2 também é 0. Professor, só sobrou zeros aqui agora. E aqui eu não tenho mais nenhum número a não ser esses zeros. Então tudo vai ficar 0. Então fazemos como naquela vez dos problemas anteriores. Divido esse 0 para 4. 0 dividido para 4 é 0. 0 dividido para qualquer coisa é 0, né? 0 dividido para 4. 0 novamente. Encontramos o nosso valor, 1.500. Ok? Se eu dividisse os 6.000 em 4 partes iguais, daria 4 partes de 1.500. Porém, o número de cima da nossa fração está mandando pegar 5 partes. O nosso valor só deu 4 partes iguais de 1.500. O de cima está mandando pegar 5 partes. Então, 5/4 de 6.000 seria 5 partes dessa daqui de 1.500. Vamos fazer só uma continha aqui de quanto seria 5 vezes o número 1.500. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 0 também vai dar 0. 5 vezes 5 daria 25. Coloca 5 e vai subir 2. E 5 vezes 1, 5, com 2 que subiu 7. Olha só o valor que nós encontramos. 7.500. Como eu disse, como essa fração é maior que a unidade, o valor que a gente vai encontrar é maior do que o que a gente estava trabalhando inicialmente. É comum a gente trabalhar com essas frações, né? Agora no 5º ano? Não, não é muito comum, certo? Vocês vão utilizar muito em problemas em séries mais à frente, beleza? O normal é trabalharmos mais com essas frações em que a gente quer descobrir uma parte, né, menor de um determinado valor que estamos trabalhando. Como aqui, que descobrimos que 1/5 de 1.000 era 200. Aqui que nós descobrimos que 1/3 de 6.000 deu 2.000, não é isso? E aqui, quando nós descobrimos que 2/3 de 6.000 deu 4.000. Relembrando, como é que eu faço para descobrir isso? O número de baixo da nossa fração vai dizer em quantas partes nós vamos dividir o nosso valor. É isso?
E o número de cima vai dizer quantas partes dessas nós vamos pegar. Então, só para relembrar como nós fizemos nessa daqui, ó. Era 6.000, dividimos em 3 partes iguais, deu 3 partes iguais de 2.000. Como em cima estava mandando pegar 2 partes, nós pegamos uma parte mais outra parte. 2.000 mais 2.000, que resultou em 4.000. Tranquilo, gente? Então é assim que trabalhamos com as nossas frações. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Aproveitem, tá certo? Para revisar, se não tiver entendido alguma coisa, voltar ao vídeo se achar necessário, para que qualquer dúvida seja sanada e você possa se dar muito bem na atividade. Bons estudos e até a nossa próxima aula.